Gênesis 39 foi o que lemos, dos versículos de 1 a 6. E o Senhor tem algo certamente a nos falar. Querido, José, ele é um homem admirável, né, nas suas ações. E por isso, há muito o que aprender com ele. E nós vamos mais uma vez usar esse texto. Esse texto é um dos mais importantes da história da vida do José, porque aqui ele demonstrou o que é mesmo servir a Deus. Porque até aqui não havia tido ainda uma prova tão grande de que o José era um servo do Senhor. Porque servo do Senhor é provado na hora da provação. Não é na hora do bem bom, não é na hora que está tudo bem, é na hora que as coisas estão difíceis. E o José aqui, porque até o capítulo 37, quando a história dele começa, ele é lançado no poço, a gente só o vê assim, sofrendo, chorando, angustiado. Mas agora, o José está diante de uma situação em que ele poderá verdadeiramente provar se ele serve ou não serve a Deus. E a Bíblia diz em Malaquias que haveria um tempo em que nós veríamos a diferença do que serve e do que não serve a Deus. E é sobre isso que eu quero falar esta noite, embora a gente não vai ainda narrar e discursar sobre o fato que é quando ele se depara com a mulher do Potifar e tem que se negar a ela, sendo ele um homem. Então nós vamos apenas iniciar hoje falando a respeito de como ele se comportou inicialmente na casa do Potifar, que era um dos governadores do Egito. Na verdade que o Potifar era um oficial do rei, do faraó, e ele tem uma outra característica que nós não vamos também ficar em detalhes hoje, que ele era eunuco, e ele era casado mesmo assim. E isso causou depois um problema para a mulher dele, que quer causar um problema para José, e que Deus livra o José disso também no nome de Jesus. Vamos então entender aqui algumas coisas que, para sermos distintos e notados como servos de Deus, precisam acontecer na nossa vida. Para eu poder dizer, olha, quando alguém vem me perguntar, pastor, fulano quer trabalhar no ministério, né? Algum líder vem apontar pessoas para trabalhar no ministério. Esse tipo de coisa que eu vou falar aqui hoje é o que eu, como pastor, observo para dizer se sim ou se não. Então, se você tem na tua mente, no teu coração, o desejo de trabalhar na obra do Senhor e dizer que é um servo de Deus, então há 3 coisas que eu quero falar com você aqui hoje. E você pensa se você se enquadra, e se você não se enquadrar, passe a se enquadrar, porque independente do que você exercer na casa de Deus, é disso que Deus nos cobrará quando estivermos diante dele. Primeira coisa, queridos, a Bíblia diz no versículo 1, José foi levado ao Egito. Queridos, essa primeira frase, José foi levado ao Egito, eu fui atrás para saber o seu significado original. Eu fui ler lá nas línguas originais este texto, do 1 ao 6. E aí eu descobri, porque tinha visto isso numa outra Bíblia, porque estava lendo também nessa outra língua, e aí eu vi que tinha algo naquele texto, do lado do levado, que me chamou a atenção. E aí eu fui no hebraico, e eu descobri o seguinte, que uma melhor tradução para este texto, embora ela esteja correta, a tradução, seria: José foi jogado no Egito. José foi jogado no Egito. Você vai dizer José foi jogado no Egito no 3, 1, 2, 3, José foi jogado no Egito. Querido, ele não foi levado, parece que alguém convidou, ei, vamos no Egito? Vamos, entra aqui na minha carruagem. E aí vai, e chegaram no Egito, porque ele foi levado ao Egito. Olha, vamos, eu estou te convidando, você não vai pagar passagem, é tudo pago com acompanhante. Não dá para amenizar a situação.
José não foi levado para o Egito nesse contexto ameno que a gente pode imaginar. José foi jogado no Egito, queridos. Ele foi arrancado da sua terra, da sua casa, e ele foi jogado no Egito. É diferente de Abraão, que foi convidado por Deus, quando Deus o chama em Gênesis 12 e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi um convite, embora um mandamento, e ele foi, sem saber para onde ia, lembrando que estava sendo guiado por Deus. Mas o José, ele foi arrancado da sua casa, e ele foi jogado no Egito. Querido do céu, ele não foi o único que passou por esse tipo de circunstância. Se você observar na Bíblia, você vai encontrar Moisés, que foi jogado no Nilo para fugir do faraó e acaba indo cair na casa do faraó. Você fala: pastor, não parece que ele foi jogado. Mas a mãe da criança, pegar a criança, colocar num cesto e colocar no rio, a palavra colocar também fica muito amena. Porque por mais que houvesse uma ameaça, é que a mãe deve ter tido muita fé e Deus realmente livrou. Mas eu não sei o que você faria. Talvez você morresse com seu filho no seu braço, junto. Mas colocar o menino no rio e seja o que Deus quiser. Vamos dizer que o Moisés foi jogado lá no Nilo. Outra pessoa, Davi, foi jogado lá na frente do combate, onde a guerra estava mais renhida e ele teve que lidar com o gigante Golias. Davi foi jogado no combate para enfrentar Golias. Mas é porque ele não foi convidado também. O pai dele mandou: vai lá ver como estão seus irmãos, leve esses pães para eles, esses queijos para o comandante, veja como eles estão e volta para me falar. Chegou lá, estava tendo uma guerra, e ela estava no seu momento mais crítico, quando Golias está ameaçando todo mundo, e os homens de Israel, graças a Deus eram homens, né? Mas estavam se acuando, com medo, e Davi então vai e o enfrenta. Davi foi jogado lá no combate para enfrentar o gigante. Daniel foi jogado, aí literalmente, na cova dos leões. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram jogados na fornalha de fogo ardente. Jesus foi jogado, foi lançado no deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. E por que eu estou dizendo que até Jesus? Porque a Bíblia muito claramente, em Mateus 4, diz que o Espírito pegou Jesus e o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas eu pergunto para você: quem jogou José no Egito? Foi Deus. Quem jogou Moisés no Nilo? Não foi Joquebede, foi Deus. Quem que jogou o Davi na frente do Golias? Foi Deus. Não foi o Jessé, pai dele. Quem que jogou o Daniel na cova dos leões? Foi o Senhor, o nosso Deus, não foi o rei Dario. Quem que jogou o Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente? Não foi Nabucodonosor, foi Deus. Quem que colocou Jesus no deserto para enfrentar cara a cara o diabo por 40 dias e 40 noites? Querido, não foi o próprio Senhor Jesus que foi. A Bíblia diz que o Espírito Santo que o levou. Por que que Deus às vezes pega alguém e joga num problema, joga numa luta, e talvez você esteja aqui hoje lembrando de situações na tua vida onde você foi jogado numa enfermidade, jogado num desemprego, jogado numa separação e numa dificuldade familiar. Por que que você passou por isso? Quem que fez isso acontecer? Foi o Senhor, quem está no controle de todas as coisas e que te joga às vezes em situações difíceis. Para quê? José foi jogado lá no Egito? Foi, mas por ter sido jogado lá, ele veio a se tornar o príncipe do Egito. Moisés foi jogado no Nilo? Foi, mas por ter sido jogado lá, se tornou o libertador de Israel, do povo hebreu. Querido, Daniel foi jogado lá na cova dos leões? Foi, mas por isso, ele se tornou presidente
na Babilônia. Os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados, jogados na fornalha. E o que Deus fez com eles? Se tornaram governadores. E o Senhor Jesus foi jogado no deserto para ser tentado pelo diabo? Foi, mas por isso se tornou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Aonde Deus te jogou para você ser provado, é onde você vai ser aprovado, usado e abençoado em nome de Jesus. Não questiona, se alegra, porque hoje parece que você foi jogado, mas amanhã você será elevado em nome de Jesus. Cadê os que foram jogados aqui? Querido, às vezes a gente olha para a nossa condição e fala: meu Deus, parece que eu fui jogado. Olha, é muitos testemunhos, né? Eu estava hoje conversando com o nosso irmão Tiago Andrade, e eu não quero falar detalhe, porque ele vai vir aqui dar o testemunho, né? Mas eu não quero me segurar, o irmão Andrade está ali, e eu estou tão feliz, né, com o que a gente tem ouvido. Queridos, eu fui lá, ele foi para a UTI no domingo, e na segunda-feira eu fui visitá-lo, e quando eu cheguei lá, o Tiago não me reconheceu, e eu também não o reconheci, para falar a verdade. Ele estava extremamente inchado, os olhos pequenos, e a gente tentou conversar, mas como ele não estava reconhecendo muito, e aí eu não quis fazer muitas perguntas, orei com ele e saí de lá chorando. Eu liguei para o pastor Diego e falei: ora por mim, por favor, porque eu estou tão abatido, né? Eu não esperava ver o nosso irmão daquele jeito. E aí eu liguei para o irmão Andrade e falei: irmão, eu queria falar com ele. Está tudo bem. Eu só fazia assim: o senhor já viu ele? Porque se ele falasse: não, eu não vi, eu falei: também não vou falar como que está. E ele ainda não tinha ido lá, né? E aí logo mais tarde a Fran a irmã do Tiago, foi lá, e ela também saiu na mesma condição que eu, e ela trabalha com enfermagem há muito tempo, uma pessoa que conhece bem das questões médicas, saiu de lá bastante impressionada, e falou para os pais com sinceridade. O médico também falou: olha, a situação é muito grave. Eu fiquei sabendo até hoje de uma coisa que eu não sabia, de que a semana passada a médica chegou a cogitar amputar as 2 pernas do Tiago para que ele ficasse vivo. Era que eles tinham que fazer uma escolha: ou vai viver sem perna, porque estava com a perna inchada, a ponto de uma trombose fatal, e a médica sugeriu uma amputação, não é isso, irmão? Das 2 pernas, e essa parte eu não sabia. E aí, quando foi agora essa semana, nós estamos em oração, estamos em clamores, a família, a igreja, e aí o Senhor que o jogou lá. Mas aí, queridos, é estranho dizer isso, né? Mas lá, os médicos que o viram, como eu vi lá na segunda, e foram agora essa semana para dar alta para ele, aí não reconheceram nem a própria medicina, de falar: ué, nós não esperávamos que isso pudesse acontecer. Disseram até para ele: nós não acreditávamos que você viveria, nós já estávamos achando que você estaria morto agora. Mas o Senhor que o jogou naquele hospital, o jogou, querido, ele foi jogado, mas saiu de lá elevado, porque aqueles que o viram reconheceram quem é o nosso Deus, que cura, que livra, que salva, que faz milagre, sinal, prodígio e maravilha, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, eu falei para ele: eu quero que você vá lá dar o testemunho, né? E ele vai contar mais detalhes, e ele vai vir, né? Hoje ainda ele está se recuperando, saiu hoje de manhã, e Deus é tão Deus, querido, que hoje é aniversário da Cris, da esposa dele, da diaconisa Cris, e ele saiu hoje, né? Deus é tão tremendo que ela foi lá buscar o presente dela. Olha que coisa, podia ter sido amanhã, podia ter sido ontem, não, foi hoje, no dia do aniversário da esposa dele, que estava triste, mas confiante no Senhor, de que Deus ia fazer uma obra, e Deus realmente fez. Que bênção, irmãos, glória a Deus, viu, pela sua casa, pela sua família, e que Deus continue fazendo esses milagres lá, e que nós temos sido testemunhas disso em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, você está vendo como é que é? Se você está se sentindo jogado numa situação
pode ter certeza, se você realmente é servo de Deus, como José, você vai ser jogado no Egito, mas não é para ficar jogado, é para ser elevado, para poder realmente abrir a boca e dizer quem é o Deus a quem você continuamente serve, o Deus que ainda faz sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. A igreja diga amém, glória a Deus. O que você está passando não veio para te matar, veio para te honrar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A tua necessidade, ela não vai te empobrecer, ela vai te enobrecer. Você vai ficar nobre, você vai, por aquilo, não estou dizendo rico, você vai ficar nobre, porque todos aqueles que virem você saberão que Deus ainda faz coisas tremendas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Há uma frase que eu gosto bastante, eu tenho ela na minha cabeça, né, que diz assim: o meio pode ser horroroso, mas o fim será glorioso, em nome de Jesus. O meio pode estar horroroso, mas o fim será glorioso, em nome de Jesus. Mantenha-se servindo a Deus, mesmo enquanto parece que você foi jogado numa situação muito difícil, porque de lá você sairá honrado, em nome do Senhor. Aleluia. Versículo 2, a Bíblia diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Irmãos, deixa esse versículo aqui um pouco, por favor. Olha que coisa. A palavra Senhor significa o quê? Aquele que manda. A palavra Senhor significa aquele que manda, o Senhor Deus. Então Deus manda. E o José estava na casa, né, do seu dono. Eu fiquei matutando com essa afirmação. O texto começa dizendo que o Senhor Deus estava com José, e José estava na casa do seu dono. Não parece ser contraditório? Parece, mas o Potifar, ele era o dono do José, mas o Senhor era a quem o José obedecia. O Potifar era o dono do José, porque ele era escravo do Potifar, o José, mas o José não tinha o Potifar como senhor, porque ele não obedecia os princípios, os ideais da casa e da família do Potifar. É por isso, queridos, que ele foi tão prosperado e abençoado. E aí, eu tenho certeza que nós que estamos aqui, se eu fosse, nós cantamos um louvor aqui no começo, nós não combinamos isso, mas havia uma frase no louvor, né, que dizia: tu és, és o meu dono, minha. Nós cantamos isso, a gente acredita nisso, não é? Nós acreditamos e afirmamos: ele é o meu dono, o Senhor é o meu dono. Você declararia isso? Vamos dizer juntos no 3, 1, 2, 3. O Senhor é o meu dono. E eu estou batendo no microfone, amém? Querido, o Senhor é o meu dono. Mas pode ser que nós cantemos aqui e digamos: ele é o meu dono, mas eu não o esteja tratando como Senhor. Você está vendo que há distinção? Tem gente que diz que Deus é o seu dono, que Deus é o dono do seu negócio, de que Deus é o dono da sua família, de que Deus é o dono do seu trabalho, de que Deus é o dono do seu corpo, de que a sua vida pertence ao Senhor. Mas, querido, quando a gente observa, não é possível perceber o senhorio de Deus na vida desta pessoa. Se você não vai fazer o que Ele quer, então é porque, na verdade, Ele não é o teu dono. Você só pode dizer Ele é o meu dono se você o obedece em todas as coisas, em nome de Jesus. A igreja diga amém. O que é que está mandando no teu coração hoje? Amargura?
ressentimento. Irmãos, o José, ele poderia muito bem, sabe o quê? Ele poderia muito bem, por causa da maldade dos irmãos, ser dominado por um sentimento de más lembranças, de más emoções, e a gente achar que um José amargurado, cabisbaixo, enfraquecido, mas a emoção ruim, a dor do coração, a decepção e a frustração não eram as donas de José. José tinha a Deus como seu Senhor, não importava o que os seus irmãos tinham feito, ele continuaria servindo a Deus em espírito e em verdade, aonde quer que ele fosse, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga amém. Querido, da mesma maneira, se você está no dia de hoje, guardando no teu coração coisas que estão te impedindo de servir ao Senhor, é porque Ele não é o teu dono. Quem manda em você é a tua emoção, é a tua lembrança, é a tua rejeição, é o teu espírito que ficou abatido. Em nome de Jesus, você não vai ser dominado por tristeza, você não vai ser dominado por angústia, você não vai ser dominado por qualquer coisa desta terra, porque o teu dono e o teu Senhor é o nosso Deus em Cristo Jesus. Amém? Porque tem gente que fala assim: eu não dei conta, pastor, eu tive que tratar meu marido daquele jeito, e tratou mal, e aí perdeu. Mas vem aqui e canta: tu és a minha vida, minha canção, és o meu dono, que mentira. Não, se você sair daqui para tratar os outros mal lá fora, porque a pessoa te deu um motivo, você vai me dizer: pai, também olha o que me fez, olha o que fizeram para Jesus, olha o que eu e você fazemos para Jesus quando pecamos, e ainda assim Ele não se deixa dominar por sentimento de ira e de ataque e de vingança. Não, o que domina o coração de Deus por mim e por você é graça e misericórdia em nome de Jesus. E aquele que o serve deverá fazer a mesma coisa. Se você está aqui hoje dizendo: Ele é o meu dono, mas está sofrendo porque perdeu na justiça uma causa, e está dominado de amargura, querido, então o teu dono era aquela empresa, era o teu dinheiro, era aquilo que você colocou o teu coração e agora perdeu. Se você está envolvido numa dívida que fizeram com o teu nome, tem gente aqui que emprestou o CPF e se deu mal, e agora está na pior e está amargurado, e quer vingança, e quer justiça, e não consegue viver com alegria e com paz. Querido, então hoje você precisa colocar o Senhor Jesus como dono, como o Senhor da tua vida e do teu coração, em nome de Jesus. Se você está em luto, já faz 10 anos que a pessoa se foi, mas você está tão dominado pela tristeza, que você já não consegue viver. Os remédios mandam em você. É como se o diabo falar: opa, faz até assim com a cápsula do remédio. Só vai deitar, só vai dormir se tomar. Parece a serpente lá do paraíso, né? Eu não estou falando aqui que é proibido isso ou que seja pecado necessariamente, mas tem gente que já era para ter saído disso há muito tempo. O que está faltando? Confiar no seu Senhor, fazer com que a tua saúde tenha um dono, o Senhor, o nosso Deus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que ainda cura. A gente acabou de ouvir testemunhos aqui. Semana passada 3 pessoas, e com o Tiago hoje, saíram de hospital e de UTI,
porque o nosso Deus continua entrando em hospital e fazendo milagre, em nome de Jesus. Ou se você é daqueles que está olhando essa sociedade terrível que estamos vivendo, violenta e matadora e assassina, e está morrendo de medo de viver, então o teu Senhor é o cadeado, é a chave, é a corrente que pega a gente. Quem tem medo sai da frente. Misericórdia, é hora de você colocar o Senhor, o teu Deus, como o teu escudo e como a tua fortaleza. É Ele que te defende no dia mau. Era para José ter morrido no fundo do poço, mas Deus ainda queria jogá-lo no Egito, para depois ele se tornar o príncipe naquele lugar. Então ainda tem mais coisa para você passar, mas tem mais honra de Deus para você receber, em nome de Jesus. Amém? Se você vai cantar com a gente, daqui a pouco nós vamos repetir a música, que diz que tu és o meu dono, então você vai ter o Senhor Deus como Senhor da tua vida. Ou você acha que é à toa estar no versículo 2 do capítulo 39, o Senhor Deus com José na casa do seu dono. O seu dono é o Senhor Jesus. E não é porque você pode ser soberbo, sabe? E dizer assim: Jesus é o meu dono porque eu entreguei a minha vida para Ele. Não. Jesus não é o teu dono porque você entregou a tua vida para Ele. Não. Jesus é o teu dono porque Ele comprou você. E Ele comprou com um preço muito alto. E o preço da compra, o valor disso foi o sangue e a sua própria vida. Então, querido, não é porque você se entregou, é porque você foi comprado, lavado e remido no sangue de Jesus. Levanta a mão e diga aleluia. Levanta a mão e fala: eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui remido no sangue de Jesus. E por isso, hoje, Ele é o meu dono. Aleluia, glória a Deus. É Ele que manda, é Ele que manda. Não tem meu corpo minhas regras, porque o meu corpo tem um dono, é Deus. Irmãs, digam amém. Não tem meu corpo minha regra. Aborto se quiser, eu engravido se eu quiser, eu faço se eu quiser. Não é nada se eu quiser. Eu não sou dono nem desse meu nariz, porque o dono da minha vida, o dono do meu corpo, o meu dono é o Senhor Jesus. Eu não sou dono da minha boca. Eu não posso dizer o que eu quero para você. Até para preparar a mensagem eu preciso saber o que o Senhor da igreja, o dono, o nosso dono quer que seja dito e ouvido. Querido, então eu não posso falar o que eu quiser para você. Antes eu pergunto para Ele, que é o meu Senhor, o que eu posso usar essa boca que é tua para falar aqui na terra. Então antes de falar, de fazer qualquer coisa, você pergunta para o teu dono se Ele deixa ou não, em nome de Jesus. Pastor, eu posso colocar brinco sendo homem? Pergunta para o teu dono. Eu posso colocar piercing, aquelas argolas aqui no nariz, que dá para alguém colocar um gancho e me puxar assim? Pergunta para o teu dono. Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Pergunta para o dono do corpo. Afinal de contas, diz a palavra de Deus que o corpo pertence ao Senhor, e Ele é o corpo. O nosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo. Querido, quando a gente vai fazer qualquer coisa aqui neste templo, aqui na terra, esse de bloco, tijolo, etc., a gente tem que pedir para a prefeitura licença, permissão. A gente quer ampliar aqui no estacionamento alguns espaços infantis e tal. A gente tem que pedir. Por quê? Porque embora a gente esteja aqui e pagamos as coisas, querido, o espaço não é nosso, é um espaço social, e a gente vive de acordo com as regras que o dono deste lugar impõe. Mas a igreja não é um prédio próprio? Mas ainda assim nós temos que pedir permissão àquele que manda nessa região.
Por que com Deus a gente não faz a mesma coisa quando vai tratar daquilo que eu quero para o meu corpo, que não é meu? Porque eu declaro cantando aqui que Ele é o meu dono. Será que o dono do teu corpo quer que você que é casado entregue teu corpo a outra pessoa e você pratique adultério? Eu vou te afirmar, claro que não. Será, meu irmão, minha irmã, que o dono do corpo quer que você se prostitua, mesmo que não seja fisicamente, mas mentalmente, usando os teus olhos, para viver na pornografia, na desgraça, no vício da loucura? É claro que não. Será que fumar é pecado? Não está escrito na Bíblia, mas o dono do teu corpo quer que você tenha o risco de ficar com câncer no pulmão? É claro que Ele não quer. Será que eu posso beber nem que for um dedinho? Será que Deus, o dono do teu corpo, quer que você corra o risco de ter cirrose? Querido, não, Ele não quer isso para mim e para você. Ele não quer isso para o corpo dEle, porque você não é teu. Eu não sou mais meu, eu sou dEle. E diz a Bíblia, queridos, já não vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não vivo mais neste corpo, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, em nome de Jesus. Tem coisa que você não precisa nem perguntar para Deus. Eu posso ali adulterar um pouquinho com o seu corpo? Ele vai falar o quê? Não. Ele vai falar ainda com ironia, tenho certeza. É claro que não, hello. Tem coisa que não precisa nem perguntar, você já sabe. Eu vou pegar o teu carro emprestado. Eu posso ir dirigindo com ele nas pistas de 60 a 120, mesmo que tiver radar e pegar multa? Eu preciso te perguntar isso? Você vai dizer o que, pastor? Que pergunta, né? Tem coisa que você não precisa perguntar, você precisa começar a praticar, porque você já sabe o que Deus quer para você, o que Deus quer para o corpo dele, que é este corpo que você chama de seu. Então, querido, José, ele estava lá no Egito, sim, mas ele, embora sendo escravo do Potifar, o dono dele não era o Potifar, o senhor dele era Deus. A mulher do Potifar era dona dele, mas ele não obedecia naquilo que poderia contrariar o seu verdadeiro Senhor, em nome de Jesus. Mas a minha carne é fraca, mas ela não manda em você, quem manda em mim e em você é o Senhor Jesus. Amém, querido? José foi jogado, José era escravo, mas Deus continuava sendo o seu Senhor. E por fim, no versículo 3, a Bíblia diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, o José logrou mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Você não pode mais, a partir de hoje, ser reconhecido por quem você é, mas por quem você reflete. Você não pode mais ser reconhecido por quem você é, mas por quem você reflete. Por que o Potifar resolveu entregar tudo na mão de José? Porque ele viu que José era bom? Porque ele viu que José era legal? Porque ele viu que José era obediente? Não, porque ele viu Deus na vida do José. A Bíblia está dizendo claramente, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Um dos nossos maiores sofrimentos, para a gente encerrar essa mensagem, é a nossa tristeza por não conseguir muitas vezes ser reconhecido pelo que somos, pelo que fazemos, e por isso nos entristecemos. Quantas vezes lá no seu trabalho você volta triste para casa porque você não foi visto naquilo que você fez? Quantas vezes você volta triste até mesmo da igreja porque não foi reconhecido no seu trabalho? Quantas vezes a esposa triste porque o marido não reconhece o que ela faz? Quantas vezes os filhos tristes
porque o pai, a mãe não veem quem eles são. Querido, você não está aqui para isso. Se você entender isso, você vai ser curado nesta noite. Você não está aqui para que as pessoas possam saber quem você é, mas você está aqui para que as pessoas saibam a quem você reflete. E quando elas olharem para você, o que elas vão gostar em você não é o que você faz ou tem ou é, mas é aquele que vive na tua vida, e é o Senhor Deus. A partir de hoje, saiamos por aquela porta, não mais para mostrar quem somos ou o que fazemos, mas para mostrar quem Ele é na nossa vida, em nome de Jesus. Vira por mão do lado e fala assim: eu quero ver Deus em você, 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 eu quero ver Deus em você. Quando finalmente entendemos isso, nós descansamos, simplesmente andamos com Deus, e é essa presença que vai fazer a diferença em nós. Não é o que somos ou fazemos, mas é o que Ele faz, em nome de Jesus. Eu te peço, deixa Deus ser visto na tua vida, deixa Deus ser visto na tua vida. Se coloca de pé no nome de Jesus. Se você fizer isso, já será o suficiente. Deixa Deus ser ouvido através das tuas palavras. E eu falo isso olhando para aquela câmera, porque depois eu assisti e vou assistir como se falando para mim, como se Deus mesmo falasse a mim, dizendo, como se Deus dissesse agora aqui para nós assim: olha, fecha os teus olhos, ouve a voz de Deus. É como se o Senhor dissesse: deixa eu ser visto na tua vida. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque será através da adoração, em espírito e em verdade, que a pessoa vai ver Deus. Porque se Deus é espírito, Ele não tem um corpo como eu e você temos. Ele deu o corpo para nós usarmos e sermos mordomos deste corpo. Para quê? Já que Ele é espírito e não fica aqui se mostrando, então Ele vai se mostrar através do uso que fazemos do nosso corpo. Então, em nome de Jesus, deixa que Deus seja visto através de você. E sabe o que vai acontecer? O teu patrão vai ver e vai te promover. O teu marido vai ver e vai te abraçar e nunca mais vai querer te largar. A tua esposa vai ver Deus em você, marido, e vai falar: eita, homem bom, é aqui que eu quero ficar para sempre. Os teus filhos verão Deus através das tuas palavras, das tuas atitudes, e darão respeito, obediência e tudo mais que você quer, e a honraria necessária, em nome de Jesus. Você foi jogado no mar do esquecimento, o teu dono está vendo. Deus é quem me guia, tempestade me alcançar, tu és, declara, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, aleluia! Tu és o Deus da minha salvação. Canta! És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar,
vista, eu me guio por fé. Se tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, se for jogado no poço, se for jogado no Egito, na dor, na enfermidade, Ele vai te dar alívio. E vas andar sobre as águas. Oh, tu és Senhor, tu és. Quero ver declarar com vontade. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está com dor, canta aleluia, Deus vai te tirar disso. Está necessitado, canta aleluia, Deus vai te tirar disso. Está no fundo do poço, canta aleluia, o Senhor está indo a teu favor, vai te tirar de lá, vai te jogar no outro espaço, e é lá que Ele vai te honrar. Oh, adora Deus, adora o Senhor, glorifica aquele que te honrará. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e faz andar sobre